que a gente foi descobrindo ao decorrer do tempo é que não importa o que a gente for fazer, pode ser uma vivência, uma capacitação com equipe técnica, com famílias, a gente sempre vai ter uns elementos. Então a gente foi, olha o trem aí, a gente foi descobrindo os elementos ao longo do tempo. Então, o nosso trabalho consiste em levar esses elementos para qualquer coisa que a gente faça. Seja de um jantar a uma instalação, a uma capacitação, a uma vivência, a um atendimento, a uma visita domiciliar. Então, a gente trabalha as habilidades socioemocionais, sociorrelacionais, trabalha a convivência, sempre com esses elementos. Então, a gente tem esses 9 elementos que norteiam e que a gente sempre parte daí para fazer o nosso trabalho. Independente da gente fazer uma imersão, um jantar afetivo, uma visita numa comunidade, uma visita lúdica, a gente entende que existem alguns elementos que vão dando todo um amparo para esse tipo de trabalho. A gente trabalha com encontro, a gente não tem lista de presença. O nosso relatório é um desenho. Na medida que a gente vai trabalhando esse corpo por si só vai trazendo a vivência que a história desse corpo teve. Então ele traz afeto, ele traz memória, ele traz movimento. Então a gente sai desse lugar que é mais 3x4, que vem dessa nossa educação ocidental e coloca esse corpo inteiro para estar presente. Bom, foi maravilhosa. Primeiro, porque recentemente eu tive no Amazonas, né, lá no Rio Negro, e eu tive a possibilidade de ter uma experiência lá na mata. E eu voltei de lá pensando como é que a gente poderia recriar essa sensação, essa sensibilidade, né, essa coisa do aroma, dessa questão da natureza que a gente perdeu, né? Porque essa foi o que eu senti quando eu estava lá. Então hoje, de repente, com essas histórias, mexeu demais com a minha sensibilidade, com todos os meus sentidos, e foi muito legal. Esses elementos vão dando base para a gente, para colocar primeiramente cada indivíduo num estado mais contemplativo, um estado mais de percepção de si. E na medida que a pessoa vai se conectando com esse espaço em si, ela tem a possibilidade de se conectar com o outro. O modelo no qual a gente está inserido, da urgência, hoje com a tecnologia, né? Então você não tem hora para trabalhar, você recebe uma mensagem à noite. Isso vai colocando a gente num estado acelerado, um estado que não é o nosso estado natural. A hora que você sai dessa experiência das histórias e vai passear pelos ambientes, né? Ali que você vai olhar aquele negócio com aquelas palavras que estão geniais, e aí você vai andando aqui, é como se você estivesse andando uma espécie de uma onda, que você vai se conectando com palavras, com pequenas coisas que vai mexendo com você. Como teve aquela coisa do cheirinho aqui, esse cheirinho ainda, né? Ele estava ainda na hora que eu saí daqui andando aí, estava numa ligação, né? A ambientação é uma forma que a gente traz a pessoa chega no encontro e ela altera a percepção. Então a gente, por exemplo, muitas vezes a gente chega num espaço que uma secretaria oferta para nós, que é quase uma sala de aula. E aí, como é que a gente cria um lugar que é diferente de uma sala de aula? Porque o encontro não vai ser, né, de sujeito a objeto. A gente não vai estar trabalhando para levar um conhecimento para o outro. A gente vai estar trabalhando num encontro, num estar junto, onde coisas vão ser trocadas. Ver aquelas palavras, depois sentar, montar seu próprio vaso, como é que você interage com isso, né? Foi muito gostoso depois desenhar o que mexe com você, o que é aquilo que é natural em mim, né? Foi muito, muito gostosa essa experiência. Tem música que é calma, que deixa você relaxada, e tem música que te agita, e a gente também usa da música para fazer essas alterações, né? Tem uma hora que a gente, não é para colocar as pessoas num lugar de sono, então a gente faz o trabalho de aquecimento, aí põe uma música agitada, isso costura a ambientação.
A gente trabalha com isso porque a gente fez uma pesquisa. Tem uma pesquisa, tem um livro publicado, tem muita seriedade no trabalho, muita pesquisa de fato do que é, do que são habilidades socioemocionais, do desenvolvimento de uma tecnologia social, né, de como a gente vai trabalhar isso com esses elementos. Então tem um estudo, tem um preparo. Mas aí a pessoa espera quem? Espera uma pessoa de terno. E aí a gente chega descalço e com uma saia de chita. Quem são esses moleques, né? Tem um pouco isso. E vai quebrando, mas é muito legal porque vai quebrando. Porque a gente, em vez de focar nas diferenças, a gente foca no que tem em comum. Chego lá, não sei o que, oi. Ah, não, obrigada, não quero. Você toma umas assim, senta aqui com a gente no chão. Não quero sentar no chão. Então, mas é muito engraçado, porque depois isso vai quebrando. O gestor, sei lá, que não quer nem olhar para isso, ele nem nos procura. Porque ele nem quer. Normalmente quem nos procura quer olhar para isso, está percebendo. Às vezes acontece sim, de um gestor procurar o trabalho, identificando talvez um problema que ele vê na equipe e não perceber que ele é grande parte do problema da equipe. Também tem um gestor que convida a gente para o trabalho e não quer participar do trabalho. Convida a gente para trabalhar com a equipe sem participar. E aí a gente fala, não, fica também. Né? Senta aqui, né, com a gente. Não, é para eles, não, é para todo mundo, né? O primeiro dia sempre tem muita resistência. As pessoas acham que a gente é hippie. Tipo, cadê a Kombi de vocês e tal? Por conta da cor, da chita, desses elementos, né?